Olá, sejam bem-vindos à 34ª lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos continuar a extrair lições espirituais do livro de Juízes e meditar sobre a fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Bíblica. E o nosso texto base encontra-se em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A vida do crente tem esta característica, esperança, pois esperamos do céu o nosso Salvador, que virá para arrebatar a sua igreja, para nos levar para junto de si, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Bendita esperança esta, que esta possa ser também a tua esperança. E enquanto esperamos a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, para arrebatar a sua igreja, vamos incentivar-nos à prática das boas obras. Vamos procurar cultivar uma fé vigilante e sábia e firmada na verdade. Vamos também, especificamente nesta lição, ser exortados a desenvolver o discernimento espiritual, submetendo toda a cultura, inclusivamente as próprias emoções e filosofias humanas, ao crivo inerrante da Palavra de Deus. Com isto em mente, estaremos certamente a contribuir para um discipulado cristocêntrico. É para isso que aqui estamos. Por isso, vamos então entrar no tema desta lição e eu sugiro à classe que, no início, possa ler o capítulo 3 do livro de Juízes, para que assim possam estar contextualizados naquilo que nós vamos falar aqui. O livro de Juízes funciona como um espelho espiritual para a Igreja contemporânea. Ele relata o trágico padrão cíclico do ser humano. Vem a apostasia, em seguida vem a opressão pelo inimigo, o povo arrepende-se e clama por misericórdia, Deus intervém soberanamente, levantando um libertador, e novamente o povo se esquece e volta a cair em pecado e em apostasia, em rebelião, e novamente clama ao Senhor, o Senhor vem em seu auxílio, e este é um ciclo vicioso, é o conhecido pelo ciclo do pecado, arrependimento e libertação. Mas tudo isto revela que a iniciativa da salvação pertence a Deus. E é Ele quem soberanamente escolhe e capacita pessoas improváveis, como as que vamos ver hoje nesta lição. Deus usa improváveis, como Ehud. A nossa lógica humana procura líderes que preencham os pré-requisitos de força, de beleza, de status, segundo o mundo, segundo os padrões deste mundo. Contudo, na narrativa de Ehud, o Espírito Santo ensina-nos que Deus transtorna as expectativas humanas. Deus escolhe um homem com uma aparente limitação física, precisamente esse homem, para cumprir o seu propósito, o seu plano redentor perfeito. Vemos também outro exemplo em Sangar. E isto é um exemplo que Deus coloca à nossa disposição e ao mesmo tempo para a nossa reflexão. Muitas vezes a nossa liderança entra num estado de paralisia espiritual, desculpando-se com a escassez de recursos
ou de armas sofisticadas. Sangar prova-nos que quando o Senhor comissiona uma vida, quando Ele chama alguém para um ministério, para um trabalho, para uma função, a ferramenta mais humilde de trabalho do dia a dia pode transformar-se num instrumento de guerra invencível. Claro está que estamos a falar de coisas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Outro ponto que a lição de hoje nos levanta é acerca do padrão da justiça divina. Porquê tanto sofrimento? Porquê a permissão de tanto sofrimento, de tanta morte? Do ponto de vista hermenêutico, histórico e gramatical, nós podemos ver que os juízos executados no livro de Juízes não devem ser interpretados como violência gratuita ou injustiça da parte de Deus, um capricho de Deus. Não, eles refletem a perfeita retidão do Deus Trino, que julga o pecado das nações pagãs e disciplina o seu povo, o povo da aliança. Porquê? Porque a santidade de Deus exige o juízo contra a impiedade. Vamos entrar então no primeiro dos 3 tópicos desta lição. Tópico 1. Vamos ver como Deus usa os improváveis. E Ehud é um exemplo disso mesmo. O texto inicia-se mostrando a degradação espiritual de Israel em servidão sob Eglon. Então, Juízes 3, no versículo 12, nós lemos: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mau perante o Senhor Javé. Mas o Senhor Javé deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mau perante o Senhor Javé. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequistas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. A apostasia gera escravidão espiritual. Não só espiritual, mas também escravidão física. Moab, aliado com Amon e Amaleque, tomou a cidade das palmeiras, a cidade de Jericó, e subjugou Israel por 18 longos anos. Este é o resultado direto de abandonar a sã doutrina e a fidelidade ao pacto que temos com o Senhor. Em segundo lugar, podemos olhar para este homem como um libertador improvável. Nós lemos em Juízes, capítulo 3 e versículo 15, quando os filhos de Israel clamaram, o Senhor Javé levantou um libertador, Ehud, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Ora, aqui está, um homem com um defeito físico para vir libertar o povo de Israel. Algo impensável, algo que uma pessoa humana, segundo a lógica humana, não escolheria. No entanto, é precisamente esse instrumento que Deus escolheu e usou. No texto original, em hebraico, a expressão para homem canhoto significa literalmente um homem impedido na sua mão direita. Ehud possuía uma limitação ou uma característica física peculiar. Numa tribo militar como Benjamim, e ironicamente veja o significado deste nome, significa filho da minha mão direita. Ehud seria visto então como alguém inadequado para a linha da frente de batalha. No entanto, Deus usa precisamente as fraquezas humanas para que a glória seja unicamente
de Deus. E nós podemos ler isso em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, não te sintas incapaz ou limitado, pois Deus usa-te assim como és, desde que estejas disponível. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, Deus concedeu-lhes uma grande vitória. Eude usou a sua condição especial de forma estratégica. Ele fabricou um punhal de 2 gumes de um côvado de comprimento e escondeu-o debaixo das suas vestes, sobre a sua coxa direita. Lemos isso em Juízes capítulo 3 e versículo 16. Agora, como os guardas do rei de Eglon revistavam habitualmente o lado esquerdo, pois era aí que os guerreiros destros guardavam as suas espadas, Eude passou pela segurança sem ser detectado, porque eles revistaram o seu lado esquerdo quando ele tinha escondido por baixo da sua coxa a sua arma. Então, Eude, vemos aqui a sua estratégia, ao declarar ao rei: tenho uma palavra secreta para ti. E mais tarde ele voltou a falar-lhe dizendo: tenho uma palavra de Deus para ti. Juízes capítulo 3, versículos 19 e 20. Então Eude aproximou-se e executou o juízo divino sobre o opressor. O texto bíblico relata que a gordura fechou-se sobre a lâmina. No versículo 22. Então Eude escapou com discernimento. Tocou a trombeta em Efraim e liderou Israel na tomada dos vales do Jordão, matando cerca de 10.000 moabitas valorosos. Como resultado, diz em Juízes capítulo 3 e versículo 30, e a terra sossegou 80 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Isto são histórias antigas, mas como a própria Bíblia nos ensina, de que as coisas antigas foram escritas para nosso ensino. Então, que lições de vida podemos tirar para a nossa vida cristã? Ora, nós vemos que características humanas vistas pelos outros como fraquezas ou limitações podem tornar-se e tornam-se com certeza nas mãos de Deus instrumentos do seu poder, evidenciando que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Por outro lado, a vitória de Eude, conquistada não pela força militar, mas pela ação soberana de Deus, resultou em paz duradoura. Isto ensina-nos que o serviço cristão eficaz depende da capacitação divina e não das nossas habilidades humanas. Passemos então agora para o segundo tópico desta lição e falemos sobre Sangar. Deus usa o que temos já à disposição. Vemos em Sangar, em primeiro lugar, um juiz desconhecido. Após a longa era de paz de Eude, a Bíblia resume o ministério do próximo libertador num único versículo. Veja só, o versículo 31 do capítulo 3, que nos diz: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Então Sangar faz parte daquilo que a teologia chama de juízes menores, não pela sua pouca importância ou menor importância, mas pela brevidade do seu relato textual, apenas um versículo. Agora, que aplicação prática isto tem para a nossa vida? É que Deus não precisa de páginas de biografia ou de livros escritos por homens
ou de palcos de autoajuda para validar o ministério de alguém. Pois para o Senhor basta a fidelidade no momento da crise. Em segundo lugar, Sangar parece ser um nome estrangeiro. O nome Sangar não possui raiz hebraica clássica, sendo provável de origem hurrita ou cananeia. Além disso, filho de Anat pode fazer referência a uma localidade geográfica que se chama Bet Anat, ou no contexto cultural da época, evocar o nome da deusa cananeia de guerra, Anat. Ora, isto sugere que Sangar poderia ser um estrangeiro pagão integrado em Israel, ou alguém vindo de um meio completamente mergulhado na apostasia familiar. Mais uma vez, se é assim, então Deus rompe as barreiras do preconceito e levanta libertação de onde menos se espera. Bendito seja o nome do Senhor pela sua soberania, infinita sabedoria, bondade, justiça e misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, vemos aqui uma arma diferente. Sangar, diz o versículo, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Ora, uma aguilhada de bois era um instrumento agrícola, era uma vara longa de madeira, com cerca de 2 a 2,5 metros, com uma ponta metálica afiada numa extremidade, que era para instigar os bois, e uma raspadeira de ferro na outra ponta, que era para limpar o arado. Então, Israel estava desarmado devido à opressão inimiga, como mais tarde nos relata no Cântico de Débora, em Juízes, no capítulo 5, versículos 6 a 8. E neste contexto, Sangar não esperou por uma espada real ou por um exército profissional. Não. Ele pegou no que tinha à mão e consagrou essa ferramenta do seu trabalho diário, consagrou-a ao Senhor. Com o que tinha em mãos, sob o poder do Espírito Santo, operou um livramento extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que lições de vida podemos aplicar para nós hoje? Ora, o testemunho de Sangar demonstra que a fidelidade e a obediência são mais valiosas para Deus do que notoriedade ou recursos sofisticados. Não sendo de origem hebraica, Sangar provavelmente não seria de origem hebraica, seria um estrangeiro entre os israelitas. Então isto reforça a soberania divina, que utiliza pessoas de diferentes contextos e etnias para os seus propósitos, cumprindo assim a universalidade do plano divino revelado em Cristo, que quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Por outro lado, o uso de uma ferramenta do campo como uma arma mostra que Deus não depende de recursos humanos, por mais grandiosos que sejam, mas Deus opera poderosamente através do que colocamos nas suas mãos. Ele usa-nos apesar das nossas fraquezas, para que, como vimos, a excelência do poder seja de Deus. E assim nós possamos dar glórias a Deus e não ao homem. Bendito seja o nome do Senhor. Passemos então para o terceiro e último tópico desta lição. E vamos abordar a questão da violência. Será Deus injusto? A mentalidade humanista costuma tropeçar nas narrativas cruas de Juízes e de outros livros da Bíblia, não só Juízes,
acusando o Deus do Antigo Testamento de ser tirano, de ser injusto, de ser mau, de ser maligno, de ser vingativo até. Ora, Deus é o supremo juiz de toda a terra, como vemos em Gênesis 18, 25. O seu caráter é imutável e santo, pois a Bíblia afirma no Salmo 89, versículo 14: justiça e juízo são a base do teu trono. Eglon e os filisteus não eram vítimas inocentes. Eram nações pagãs que praticavam abominações terríveis, idolatria degradante e que oprimiam ativamente o povo do Senhor. Então, o julgamento físico executado pelos juízes era a manifestação da reta justiça de Deus no tempo e na história. Bendito seja o nome do Senhor. Olhem, se Deus fosse agir assim conosco nos nossos dias. Mas se Deus não age assim, é porque Deus é longânimo para conosco. Não quer que nenhum se perca, mas que todos tenham a oportunidade de se arrependerem e venham ao conhecimento da verdade e a aceitem para serem salvos, para serem libertos da condenação, do pecado, da morte e do juízo eterno. Por isso, humilha-te na presença de Deus, busca de todo o teu coração, em vez de te voltares contra Deus, por Ele não cumprir aparentemente a justiça daquilo que tu julgas que é reto aos teus olhos, pondo em causa a santidade e a justiça divinas. Jamais. A Ele toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez fiques impressionado com a quantidade de pessoas inocentes que pagam por causa das guerras, por causa da malignidade existente no mundo. No entanto, de uma forma ou de outra, todos somos culpados. E essas obras são obras da carne, são obras malignas, obras que nascem dos desejos do ego, dos desejos do homem, de querer assumir poder, honra, fama e glória, não olhando a meios para atingir os seus fins e voltando-se até contra o seu próprio irmão, feito à imagem de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e que venha livrar este mundo, este século mau, e venha instaurar o seu reino de justiça, de paz, de alegria e de santidade. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós oramos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, logo no capítulo 3, narra a queda do homem, a queda em pecado. E daí que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E voltando ao nosso texto, as nações vizinhas que atacavam Israel faziam-no com ódio satânico para tentar extinguir a linhagem messiânica de onde nasceria o Salvador. Quando Deus falou com Adão e Eva depois da queda, disse à mulher: do teu descendente sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Esse descendente referia-se ao Senhor Jesus. Então Deus soberanamente escolheu uma linhagem, uma descendência que levaria ao nascimento do Senhor Jesus. Mas paralelamente Satanás fez de tudo para interferir nessa linhagem, para impedir que Deus se fizesse menino no ventre da Virgem Maria e nascesse, fazendo-se homem semelhante a nós, em tudo semelhante a nós, exceto numa coisa, exceto no pecado, pois na sua boca nunca se achou engano. Então Satanás procurou de todas as formas impedir que Deus se fizesse humano. Então,
nós percebemos que essa linhagem precisava de ser protegida. Por isso Deus interveio na história para proteger Israel naquele contexto e dispensação, para que a promessa da vinda de Cristo, da vinda do Messias, se pudesse cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aconteceu, como João nos narra no capítulo 1 e versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, vemos também que Deus se revela progressivamente. Portanto, há coisas que nós não entendemos, que pertencem a um tempo, uma época passada, mas que nós agora estamos noutra época, noutra dispensação, noutra era espiritual, em que Deus fala, talvez de uma maneira diferente, mas para que nós possamos compreender o seu plano divino, o seu plano misericordioso de salvação, de libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como os bereanos, compreendemos que a revelação de Deus é progressiva. O Antigo Testamento aponta pedagogicamente para o Novo Testamento. Então, existe um tempo que é antes de Cristo se fazer homem, e existe outro tempo que é depois de Cristo ter se feito homem. E nós vivemos no tempo depois que Cristo se fez homem, passou pela cruz, pela morte, mas que ressuscitou, subiu aos céus e está vivo à direita do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele agora ocupa uma posição de honra e de glória, e de novo há de vir, mas dessa vez há de vir como rei para julgar os vivos e os mortos. Então nós vemos que no livro dos Juízes, vemos então juízes que foram levantados por Deus para libertarem Israel de opressores políticos e temporais através de armas físicas. Mas que tudo isso são sombras e tipos da libertação maior e definitiva que o nosso Senhor Jesus Cristo operou na cruz do Calvário. E isto é que é importante que nós entendamos. Que Jesus não nos libertou de Moabe ou dos filisteus, mas libertou-nos do poder do pecado, libertou-nos da morte e do domínio de Satanás, desarmando os principados e as potestades na cruz do Calvário, conforme nos relata Colossenses capítulo 2 e versículo 15. Hoje, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus. Bendito seja o nome do Senhor, conforme podemos ler em Efésios capítulo 6 e versículo 12, revestivos, pois, com toda a armadura de Deus. E qual é essa armadura? Não são armas físicas, são armas espirituais, é a oração, é a palavra, é a justiça, vidas santas, é o capacete da salvação, é a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então concluir e resumir. Estas histórias ensinam-nos que o cristão deve confiar na soberania de Deus, estar disposto a servir com o que possui, independentemente das suas limitações ou condições. E leva-nos também a reconhecer que a força e o poder vêm do Senhor, não das nossas habilidades humanas. Então, o discernimento espiritual exercitado na palavra guarda-nos de sermos levados por ventos de doutrinas heréticas. Permaneçamos, pois, fiel às Escrituras, pois o Senhor continua a capacitar os pequenos, os improváveis, para glorificar o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Então, contra a apostasia deste século, que a nossa decisão, que a nossa atitude seja a de respondermos com a nossa total dependência de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Chegados aqui,
é hora de fazermos perguntas reflexivas. A primeira delas é esta. À semelhança de Ehud, que foi levantado com uma característica física que o mundo poderia considerar uma desvantagem, de que forma nós temos olhado para as nossas próprias limitações? Estamos a usá-las como desculpa para a inação? Ou estamos a entregá-las a Deus para que o seu poder se aperfeiçoe em nós? Sangar usou uma simples aguilhada de bois para derrotar 600 filisteus. No nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na rua com os amigos, que ferramentas comuns temos negligenciado e que Deus deseja usar para manifestar o seu reino e o seu poder transformador na vida dessas pessoas? Em terceiro lugar, diante do relativismo cultural e espiritual que invade a nossa sociedade contemporânea, como podemos exercitar diariamente os nossos sentidos espirituais para discernir as subtilezas do engano disfarçadas de piedade? Agora quero me dirigir a ti, que só agora compreendeste o Evangelho de Cristo. E tu que assististe a esta lição, eu peço-te mais um minutinho da tua atenção, pois a Bíblia ensina-nos que o ciclo de juízes é o ciclo da humanidade sem Deus. O homem afasta-se do Criador, cai na apostasia do pecado e torna-se escravo das suas próprias paixões e concupiscências. No entanto, a opressão de Eglon ou dos filisteus não é nada comparado à terrível realidade do pecado na tua e na minha vida. A palavra de Deus afirma categoricamente em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Sem Cristo, tu encontras-te espiritualmente morto, perdido e sob a justa condenação eterna do Deus Santo. Nenhum esforço humano, nenhuma religião, nenhuma filosofia ou falsa teologia de prosperidade deste mundo te pode livrar do inferno e do juízo vindouro. Mas eu quero dizer-te que há uma boa nova. É que este Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, providenciou o libertador perfeito. Deus Pai enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, no teu e no meu lugar, para pagar a tua e a minha dívida, e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, de uma vez por todas, para que agora tu e eu possamos ter a sua vida em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então a salvação não é por obras, é um dom gratuito recebido unicamente pela fé em Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz em Hebreus 3:15, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não adies esta decisão urgente. O tempo da graça está a esgotar-se. Se reconheces o teu estado de pecado e queres ser verdadeiramente liberto, confessa a Jesus como o teu único Senhor e Salvador agora mesmo. E por isso eu te convido a fazeres uma oração de fé juntamente comigo. Se o queres fazer livre e espontaneamente, vamos dirigir-nos a Deus com fé, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo e Misericordioso, eu reconheço diante da Tua presença que sou um pecador perdido e que mereço a condenação eterna por causa das minhas transgressões.
Mas hoje eu ouvi a tua verdade. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa todos os meus pecados e lava-me com o teu sangue precioso e salva a minha alma. Eu renuncio ao mundo, ao pecado e à heresia e decido seguir-te e obedecer à tua palavra. Declaro-te como o meu único Senhor e suficiente Salvador. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Parabéns pela tua decisão. Se fizeste esta oração com sinceridade e fé genuína, fundamentada nas Escrituras, então, mais uma vez, eu dou-te os meus parabéns. Pois esta é, sem dúvida alguma, a decisão mais importante e urgente de toda a tua existência. A Bíblia diz que, ao creres no Filho de Deus, recebeste o poder de ser feito Filho de Deus. João capítulo 1 e versículo 12. O teu nome foi escrito no livro da vida. As tuas vestes foram branqueadas e passastes da morte para a vida eterna. Agora, tu e eu somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tendo pleno direito a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Bem-vindo à família da fé. Então procura agora aprender de Deus lendo a sua palavra, falar com Deus através de oração e juntar-te a outros cristãos que têm esta fé em Jesus para juntos crescermos em unidade, em comunhão e em amor e na verdade para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Espero por ti na próxima escola bíblica, se o Senhor permitir.